Pessoal, vamos em frente, vamos entender hoje algo um pouco mais doutrinário, um pouco mais literário, que é a teoria do adimplemento substancial. Evidentemente que para você entender isso, primeiro você precisa saber o que é adimplemento. Adimplemento é sinônimo de pagamento, cumprimento de uma obrigação, de estar quite, paguei. Eu adimpli, eu paguei. Essa teoria do adimplemento substancial ou substancial performance é um instituto jurídico que impede a resolução contratual, ou seja, o fim do contrato, quando esse descumprimento de obrigação é mínimo, irrelevante ou desproporcional em uma relação jurídica já executada, ou seja, eu já cumpri a grande parte. Tá? Entenda, ocorre adimplemento substancial quando o devedor cumpre parte essencial da obrigação, restando apenas aspectos secundários, acessórios ou de menor relevância por executar, de modo que o fim desse contrato representa enriquecimento sem causa ao credor e violação da boa-fé objetiva. Entende? Então, o credor usa isso, em muitas ocasiões, para se enriquecer ilicitamente. Traduzindo, eu já paguei parte principal e a maioria do contrato. Se você, credor, quer rescindi-lo, agora você estará se enriquecendo às minhas custas. Porque tem muito credor que usa isso de má fé. Entende? Isso é aplicável em todo contrato de trato continuado, como parcelamento de veículos, imóveis, consórcios, qualquer tipo de pagamento fracionado tem aí a possível aplicabilidade dessa teoria, tá bom? Sempre que eu trabalho no campo do direito, eu aplico princípios. Os princípios servem para nortear qualquer tomada de decisão no direito e a principal delas, um julgamento. Né? Nada mais decisivo do que um julgamento. E aí eu trago, no plano dos princípios aplicáveis, o primeiro, a boa-fé objetiva, né? Que eu faço ali a vedação do comportamento contraditório, né? Eu trago ética para análise. Depois, a função social desse contrato, preservando ali a relação contratual. Isso é importante, né? O que foi contratado? Foi cumprido? Proporcionalidade é outro princípio, né, de adequação entre o descumprimento e a consequência. Todo descumprimento tem uma multa. Será que essa multa é concernente a esse descumprimento? Ela está exagerada. E, por fim, e mais importante, vedação ao enriquecimento sem causa, que aí eu trago um equilíbrio patrimonial entre credor e devedor. Essa teoria é bem antiga, ela começou com a ministra Nancy Andrighi lá nos anos 2000, né, que aí a tese era de impossibilidade de resolução do contrato quando há 99% de cumprimento da obrigação, violando, nesse sentido, a boa-fé objetiva. E aí a gente traz aqui, precisamos entender, né, alguns requisitos de aplicação que são cumulativos. Então eu tenho o cumprimento da parte essencial do contrato, ou seja, execução da prestação principal e atendimento ao escopo contratual básico. O que foi contratado? Será que eu satisfiz ali o interesse primário do credor? Sim. Então eu já tenho aqui boa parte do contrato cumprido, se não tudo. Tá? E aí eu tenho que avaliar também esse descumprimento mínimo, né? Qual que é o percentual, né? Qual que é a porcentagem que foi reduzido da obrigação ali no plano acessório? Será que isso é facilmente reparável ou substituível? É uma avaliação que eu tenho que fazer aqui, né? De critério para a aplicabilidade dessa teoria. E boa-fé do devedor, que é a ausência de dolo no descumprimento. Será que esse cara descumpriu porque ele deixou de ter um esforço genuíno ali para cumprir integralmente? Ou ele cooperou para sanar essa pendência? Entende? Então são todas análises que a gente tem que fazer para aplicar. E desproporcionalidade na resolução, que é a oportunidade que há um desequilíbrio entre o descumprimento e a consequência, que é o prejuízo excessivo ao devedor e a vantagem indevida ao credor, tá bom? E aí eu tenho que partir quais são as consequências, né, desse descumprimento, né, e o efeito da sua aplicação. Então, primeiro trabalhando aqui o devedor, né, eu tenho a manutenção do contrato, a obrigação de completar a prestação que eu inadimpli e responsabilidade por perdas e danos, né, com uma redução ali do preço
no caso ali da multa, né? A redução do valor da multa, entende? E para o credor, eu tenho a impossibilidade de resolução do contrato, eu não posso só resolver o contrato e acabou, tá? Eu tenho, evidentemente, o direito, né, de cumprimento do saldo devedor, indenização por danos efetivos ou retenção proporcional do pagamento, tá? Essa teoria, né, do adimplemento substancial exige uma análise casuística, ou seja, caso a caso minuciosa, considerando tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos do cumprimento contratual. A jurisprudência tem refinado constantemente os critérios de aplicação, sempre buscando equilíbrio e segurança jurídica e a preservação das relações patrimoniais e contratuais, tá? Ela é uma teoria nascida na jurisprudência e, para terminar o vídeo aqui, para a gente entender como que a jurisprudência vem pensando sobre isso, eu trouxe aqui uma análise jurisprudencial para avaliarmos junto. Eu fiz aqui a síntese para a gente entender a aplicabilidade dessa teoria e como que o tribunal vem trabalhando isso. Olha só. Cumprimento parcial do acordo, pagamento extemporâneo, ou seja, fora do prazo. Inadimplemento, relevância, ou seja, eu tenho relevância no inadimplemento. Teoria do adimplemento substancial. Cláusula penal. O que é cláusula penal? Multa. Cláusula penal é uma multa que você vai ter que pagar porque você descumpriu um contrato, tá? Redução proporcional necessária. Olha aqui o que os ministros ou desembargadores fizeram. No caso aqui é ministro porque esse julgamento é do STJ. Eles reduziram a cláusula penal porque o cumprimento do contrato foi muito. Perfeito? Olha só. É possível a aplicação da teoria do adimplemento substancial nas relações de direito privado, notadamente se constatado o cumprimento expressivo do contrato em função da boa-fé objetiva e da função social. Mostra-se coerente a preservação do pacto celebrado. Olha que interessante. Ou seja, o que o credor tentou aqui? Ele tentou se enriquecer às custas do devedor. Olha, ele já pagou 90%, 95% do contrato, parou de pagar, quero a rescisão do contrato com a multa a meu favor. O que o STJ fez aqui? Você vai ter a multa, mas você não vai ter a multa do total do contrato, porque ele já cumpriu o contrato em sua grande maioria. Entenderam? Esse jeito juridiquês de falar e essa complicação dos tribunais é facilmente traduzido aqui para o nosso cotidiano nesse formato. Entenderam? Isso é precedente, tá? Então já é aplicado isso aí há tempos, né? Eu falei no vídeo desde o ano 2000. Pois bem, olha só, concluindo para a gente entrar no próximo julgamento. A norma do artigo 403 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes. Beleza? Vamos lá. Agora nós temos outra jurisprudência do STJ. Olha só. Direito civil, recurso especial, rescisão contratual, reintegração de posse, ou seja, agora aqui a gente está trabalhando com imóveis. Tá? Teoria do adimplemento substancial, inaplicabilidade na espécie. Por que será que não foi aplicado? Vamos ver. O uso do instituto da substancial performance, sinônimo de adimplemento substancial. Beleza? Não pode ser estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o integral e regular cumprimento do contrato como meio esperado de extinção das obrigações. Ou seja, aqui a gente já está vendo o uso do instituto por malandragem do devedor. Ele que falou, não, já quitei tudo, não quero mais pagar. Vamos lá. Ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento contratual, o julgamento sobre a aplicação da chamada teoria do adimplemento substancial não se prende ao exclusivo exame de critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação em exame qualitativo que, ademais, não pode descurar dos interesses do credor sob pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio. Ou seja, não é só porque você já pagou a metade, ou 90%, ou 98%,
que você pode usar isso a seu favor. Você tem que provar o porquê que você não conseguiu pagar. Quantitativo, paguei tudo isso. Qualitativo, por que não consigo mais? É isso que o ministro está falando. Perfeito? A aplicação da teoria do adimplemento substancial exigiria para a hipótese o preenchimento dos seguintes requisitos. Olha que legal, agora a gente vai entender quais são os requisitos que a jurisprudência traz. Isso é importantíssimo. A existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes. Tá? O que eu espero quando eu faço um contrato com você? Que você cumpra. Simples. B. O pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio, devendo ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários, ou seja, uma possível ação de cobrança. Tá bom? No caso concreto, é incontroverso que a devedora inadimpliu, melhor dizendo, com parcela relevante da contratação, o que inviabiliza a aplicação da referida doutrina, independentemente da análise dos demais elementos contratuais. O que ele quis dizer aqui? Olha, não é porque você cumpriu tudo que você tem que parar de cumprir, você tem que cumprir até o final, inclusive pagando multa proporcional ao que você inadimpliu. Tá? Então nós avaliamos duas jurisprudências, nós vamos avaliar uma terceira aqui, que se eu não me engano é do Tribunal Paulista. Tá? É isso mesmo. E aí nós vamos avaliar uma terceira. Então a primeira, do lado dando uma bronca no credor. A segunda, no devedor. Vamos lá. Terceira e última, tá? Rescisão de contrato, reintegração de posse, sentença de improcedência de implemento substancial. A autora que insiste na rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel porque a restituição das partes ao status quo ante, que é a forma antes da contratação, descabimento compromissar o comprador que efetuou o pagamento de aproximados 75,94% do preço do imóvel, imperiosa aplicação da teoria do adimplemento substancial, que visa a preservação do negócio jurídico, sem prejuízo da cobrança por outros meios. O que eles estão fazendo aqui? Aqui, a credora entrou com rescisão do contrato, porque o devedor pagou 75,94% e parou de pagar. Tá? Então, o que foi dito aqui? Você não tem direito à rescisão do contrato, porque ele já pagou a maioria. Você tem direito a entrar com uma ação de cobrança para receber esses 25% faltantes, com correção, juro e multa. Tá? E aí a gente entra aqui com juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária. Se vocês quiserem entender a diferença desses três institutos, deixa falado aqui, deixa uma mensagem, uma observação que eu faço esse vídeo. Então, olha só. O caso trata de uma ação de rescisão contratual e reintegração de posse, onde a parte autora busca a rescisão de um contrato de compra e venda de imóvel, alegando inadimplemento por parte do réu. A parte apelante argumenta que o réu deixou de pagar parcelas do contrato e impostos, sustentando que a rescisão é necessária para restabelecer o status quo ante. Em contrapartida, a defesa invoca a teoria do adimplemento substancial, afirmando que o pagamento de 94 das 100 parcelas do contrato justifica a manutenção do vínculo contratual em respeito à função social do contrato e à boa-fé objetiva. No caso, a defesa aqui estava com a razão e a pessoa vai continuar pagando, mesmo que ela tenha inadimplido parte do contrato. Evidentemente que não sem multas e juros, mas a rescisão do contrato, que seria um prejuízo considerável para o devedor, não vai ocorrer. Perfeito? Esse vídeo aí é mais para advogado, é bem doutrinário do plano jurídico, mas resolve muito problema aí para vocês aqui inscritos do canal. Vamos em frente.